Salve, salve galera de Umbanda, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marlon Martins, bem-vindos ao nosso canal. Vamos falar de sincretismo hoje aqui em nossos assuntos sobre Umbanda. Gente, sincretismo é fundamental para que se possa entender de uma maneira, não de uma maneira correta, né? Nós não devemos nos posicionar como sendo os corretos, mas é fundamental para que se possa entender a essência da Umbanda, como as coisas foram fundamentadas, né? Como os fundadores da Umbanda, no caso Zélio, as entidades Caboclo das Sete Encruzilhadas, eu, Preto Velho, Pai Antônio, Orixá Malê, enfim, as entidades que trabalhavam com o Zélio de Moraes, o que elas utilizaram, como eles bolaram, né, essa situação de sincretismo para formar os fundamentos da Umbanda, muitos dos fundamentos da Umbanda, por sinal. Bom, para isso, nós precisamos entender um pouco quanto às quatro principais culturas que formaram a Umbanda. Ou seja, estamos falando do catolicismo, do espiritismo kardecista, do candomblé e da pagelança indígena. Gente, se nós não conhecermos o mínimo que seja dessas quatro culturas, teremos problemas para entender o que é de fato a Umbanda. Quando eu digo entender o que é de fato a Umbanda, eu estou dizendo do processo litúrgico. Eu estou dizendo sobre a liturgia da religião de Umbanda, religião esta que o Zélio de Moraes fundou. Tá ok, gente? Então vamos começar a falar um pouco sobre o catolicismo, né? Gente, o que é sincretismo em essência, a fundo? Sincretismo é a união de duas ou mais culturas para se formar uma outra cultura. Ou seja, se eu quero hoje, no caso hoje não, amanhã, fundar uma religião, provavelmente eu vou respirar dos ares de outras religiões, de outras culturas. Porque é impossível que eu crie algo totalmente novo, fundamentos novos, vamos dizer assim, né? Praticamente impossível. Então eu vou precisar me utilizar da cultura diversas culturas para poder formar uma outra. Então a essência do sincretismo é isso, é a união de culturas para se formar outras, tá bom? E aí a gente passa pelo lado do simbolismo, pelo lado, como é que o Marlon pode explicar melhor quando se fala de simbolismo? Perfeito. As imagens dos santos católicos na Umbanda chegaram na Umbanda através do sincretismo e chegaram também no candomblé também através do sincretismo. Então o sincretismo é só isso? É a utilização de imagem católica que o negro utilizou nas senzalas para poder disfarçar o candomblé? Foi só um disfarce? Não, não foi só um disfarce. Então isso a gente vai entender um pouco mais a fundo quando a gente começa a querer a entender as religiões que basearam a Umbanda, tá? Apesar de eu ter falado aqui de candomblé, Marlon está aqui falando de Umbanda, tá bom, gente? Então vamos lá, vamos começar pelo catolicismo? Bom, a Igreja Católica, ela respirou dos ares do judaísmo. Por que, Marlon, que ela respirou dos ares do judaísmo? Porque ela também cultua o Velho Testamento, ou seja, a Bíblia, as Escrituras Sagradas, que é um livro baseado, né, nas profecias judaicas. Não é isso, gente? Então, se o católico, se a Igreja Católica cultua o Velho Testamento, então ela teve em seu sincretismo um pouco, ou parte, ou até mesmo boa parte, da cultura judaica. O que mais que a Igreja Católica utilizou como sincretismo, Marlon? Bom, eu não sei se já chegou aos ouvidos de vocês, ou se alguém já leu isso em algum local, mas hoje nós temos materiais
que nos dizem o seguinte: no primeiro século da Igreja Católica, passava-se por uma grande dificuldade de expansão, ou seja, havia uma dificuldade em atrair fiéis para para o cristianismo daquela época, né, para a Igreja Católica. E aí os responsáveis pela Igreja chegaram na seguinte conclusão: bom, os povos gregos e romanos são povos que acreditam em imagens, né? O grego cultuava os deuses gregos, que tinham imagens. Os romanos cultuavam os deuses romanos, os planetas, que também eram representados por imagens, simbolizados por imagens. Então, os responsáveis da Igreja Católica, na época, ali por volta do primeiro século, e do segundo século também, se viram na condição de cultuar imagens. Ou seja, gente, vamos trazer o culto de imagens para o cristianismo, que assim será mais fácil atrair novos seguidores e novos fiéis. E assim foi feito. Então agora você sabe por que da Igreja Católica cultuar imagens, porque ela utilizou-se da cultura grega e da cultura romana, ou seja, mais um artifício de sincretismo que os responsáveis pela criação e fundação da Igreja Católica se utilizaram para ter o que temos hoje na Igreja Católica. Se hoje você cultua a imagem de São Jorge, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora da Aparecida, Santa Bárbara, São Jerônimo, deem graças à Igreja Católica, que se utilizou do artifício do sincretismo lá atrás, no primeiro e no segundo século, conforme eu falei. Se hoje eu tenho esta imagem do meu pai aqui, meu pai Oxóssi, é porque a Igreja Católica me possibilitou isso. E se a imagem de meu pai Oxóssi chegou na Umbanda, é porque o Zélio de Moraes, os fundadores da Umbanda, se utilizaram desse artifício de trazer essa cultura do catolicismo para cá. Tá bom, gente? E aí eu aproveito para falar uma situação que é o seguinte: alguns umbandistas estão optando por não cultuar um gongá com imagens católicas, né? Porque se faz uns por mera questão de gosto, né? Mas outros por uma questão de julgamento, né? Que a Igreja Católica errou muito, que na Bíblia diz para não adorar imagens, isso e aquilo. Gente, desculpa, essa é uma opinião minha, tá? Eu não estou aqui para mandar no gongá de ninguém. Mas do que adianta tirar as imagens católicas do gongá se você continua cantando um ponto para Oxóssi falando de São Sebastião? Se você continua cantando para Ogum falando de São Jorge? Se você continua cantando para Iansã falando de Santa Bárbara, para Xangô em São Jerônimo, eu estou mentindo? É mentira do Marlon? Não é. Então, assim, tirar a imagem que é cultura da Umbanda, do gongá, não justifica, gente. Não justifica. Então, assim, enfim, vamos voltar para o assunto sincretismo, mas eu falei essa questão do gongá porque tem tudo a ver com o sincretismo, né? Sincretismo é a união de culturas. A partir do momento que você decide não usar imagem católica no gongá, você está eliminando uma cultura da sua religião. E cultura não se elimina, cultura se agrega. Por isso é muito importante e fundamental conhecer a fundo o que é o sincretismo e para que serve, e o quão ele é importante para a nossa religião e para a nossa cultura de Umbanda. Tá bom, gente? Então eu falei um pouco aqui do catolicismo, vamos falar agora um pouco do espiritismo kardecista. O espiritismo kardecista é uma religião também que se baseia no Evangelho de Jesus, ou seja, no Novo Testamento. Ou seja, também respirou dos ares do cristianismo. Tá bom, gente? Então, Marlon, é correto afirmar que o espiritismo uniu culturas do cristianismo para ser fundado? Não digo para ser fundado, mas que utilizou culturas do cristianismo para poder proliferar a cultura do espiritismo kardecista? Sim, tanto que nós temos o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja,
explicações e visões do Evangelho de Jesus, né, do Novo Testamento, segundo as explicações dos espíritos superiores através do Espiritismo, que foi decodificado pelo Allan Kardec. Tá bom, gente? Além do Espiritismo kardecista, nós podemos falar um pouco também do Candomblé. O Candomblé também se utilizou de sincretismo. Um artifício eu falei lá no começo, né? O Candomblé, para disfarçar o culto aos orixás, ele se utilizou das imagens dos santos católicos, ou seja, os senhores e os capitães do mar, né? Os capatazes de fazenda de senzala, vamos dizer assim, viam e ouviam os negros dançando em volta da imagem e achavam que era um culto ao santo católico, então eles não se metiam naquele culto, quando na verdade os negros estavam cantando em sua língua, ou Yorubá, ou Fon, né? Ou Banto dos angolanos. Eles estavam na verdade cultuando seus orixás, seus inquices e seus voduns. Não estavam cultuando o santo católico. Só que, quando você une uma cultura para criar outra, essa cultura se solidifica. E aí o que aconteceu? Essas imagens católicas vieram para o candomblé e também para a Umbanda, porque a Umbanda fez uso do candomblé. Tá bom, gente? Então, assim, é muito importante a gente falar, saber, estudar as essências das religiões que culminaram com a criação da Umbanda, né? Eu já ia deixar de falar aqui da pagelança indígena. A pagelança indígena, ela é a união de culturas muito diversificada. Quantos povos indígenas nós temos no Brasil? Centenas, dezenas, milhares, são muitos, né? Um cultua a terra, o outro cultua o sol, o outro cultua a lua, o outro cultua o trovão, o outro cultua os rios, o outro cultua o mar, o outro cultua as folhas, o outro cultua os animais. Então, assim, é uma complexidade cultural muito grande e que veio parar na Umbanda, né? O que é a Umbanda se não o culto à natureza, conforme eu dei o exemplo aqui dos indígenas? O que é a Umbanda se não o culto à natureza? Os orixás não são pontos da natureza? Os pontos naturais não é onde gira as energias dos orixás falangeiros, né? Ogum Beira-Mar, seu ponto está onde? De firmeza? No mar. Ogum Iara, seu ponto de firmeza está onde? Nos rios. Não é isso? Xangô Sete Montanhas, seu ponto está onde de firmeza? No alto das montanhas, nas pedreiras. É isso? Oxóssi Folha Seca, Oxóssi Folha Verde, Oxóssi Sete Luas, ou seja, pontos da natureza que identificam o falangeiro de Oxóssi. Lua, folha seca, folha verde. Então, gente, isso é o sincretismo na Umbanda. É sintetizado de uma forma muito perfeita, eu diria assim, pelo Caboclo das Sete Cruzilhadas e pelo Pai Antônio, sintetizado de uma forma muito maneira a cultura das outras religiões. Nos trouxeram o que há de mais bonito e de melhor nas outras religiões. Pelo menos eu, Marlon, penso assim, né? O que é Umbanda em liturgia? É o que há de melhor nas religiões. Trouxeram para nós, olha como nós somos sortudos. Basta saber praticar, ter bom senso e ter equilíbrio. Não é mesmo, gente? Bom, e aí, saindo dessa parte de falar da essência da cultura das religiões que fundaram a Umbanda, a gente pode vir para a Umbanda contemporânea, né? Eu gosto muito de firmar um termo que eu tenho utilizado bastante agora, é o movimento contemporâneo da Umbanda popular, ou seja, movimentar, falar, trazer à tona a cultura da Umbanda popular que nós temos hoje, que é aquela que foi falada lá no primeiro vídeo, que se originou através da mistura das culturas da macumba carioca, né, do candomblé de caboclo, com a Umbanda do Zélio, e se misturou tudo e chegamos aqui onde estamos hoje, né? Então, o que nós temos hoje para falar de sincretismo? Bom, o que o Marlon vem querer falar agora
de Umbanda contemporânea, né, de Umbanda popular, é que se tome muito cuidado com novas culturas e novos valores que estão sendo trazidos para dentro da Umbanda. Eu não estou aqui dando minha sugestão, minha opinião, que é proibido. Não, não é proibido. Pelo contrário, deve haver sempre a chegada de novas culturas. Agregar cultura é preciso e é possível dentro da Umbanda. A Umbanda é uma religião flexível, que acompanha o nosso cotidiano contemporâneo, ou seja, acompanha o mundo moderno, acompanha as ciências e os estudos. Então é possível trazer valores e é permitido. E isso tudo é muito legal, porque a coisa vai ficando cada vez muito mais bonita. Mas nós temos que tomar cuidado para algo que vem acontecendo que, ao agregar uma nova cultura, tomar cuidado para não se eliminar o que nós já temos. Por quê? Eliminar cultura é eliminar parte do seu passado. Eu acho burrice eliminar cultura. Cultura deve ser agregada. E o sincretismo é isso, é a união de culturas, não é a eliminação de culturas. Tá bom, gente? Por que o Marlon está falando isso tudo? Um exemplo. Tem um ponto muito bonito hoje em dia que fala de Ogum Choroquê. É um ponto muito famoso que, sem dúvida alguma, traz uma energia formidável para a gira quando os ogãs tocam. Fica todo mundo muito frenético, muito oriçado, né? Um transe daqueles pauleira mesmo, quem é filho de Ogum sabe o que eu estou falando, né? E tudo isso é muito bonito, né? Era uma cultura que era muito cultuada no candomblé de Queto, porque Ogum Choroquê é uma entidade de Queto, é um orixá de Queto, que originou-se após a fusão do culto a Choroquê, que é uma entidade de Jeje, que não é Ogum e que não é Exu, é Choroquê. Em Jeje é Choroquê. E que no Jeje não se faz cabeça de filho com Choroquê, por ser uma entidade com uma energia muito forte, muito densa, né, muito enérgica, vamos dizer assim. Só se faz cabeça de Ogã e de Ekede. Mas aí, no candomblé de Queto, tem Ogum Choroquê, que é um orixá que se originou através dessa fusão, misturas desse culto a Choroquê do Jeje. Não é isso? Bom, com o tempo, essa qualidade de Ogum Choroquê também começou a ser cultuado na Umbanda. Mas aí é que eu quero fazer a observação. O nome Ogum Choroquê veio para a Umbanda, ou seja, a qualidade, o nome Ogum Choroquê foi agregado na Umbanda a um falangeiro de Ogum. Não é o Ogum Choroquê do candomblé de Queto que veio parar dentro da Umbanda. Por quê? Candomblé e Umbanda são religiões totalmente diferentes, onde os orixás são de essência e culto totalmente diferente. Tá certo, gente? Então, por isso que é preciso tomar muito cuidado. Enfim, quando eu comecei a falar do ponto e tal, é porque o Ogum Choroquê está hoje muito difundido dentro da Umbanda. É o Ogum das porteiras, o Ogum da segurança. Porém, na Umbanda já era cultuado um Ogum chamado Ogum de Ronda, que é o Ogum que faz a segurança das porteiras, que faz a ronda da gira, a ronda do terreiro, totalmente empenhado em fazer a segurança. E aí eu te faço um desafio nesse exato momento. Você conhece o ponto de Ogum Choroquê ao qual o Marlon está falando, mas eu te desafio a, nesse momento, lembrar de um ponto de Ogum de Ronda. Lembrou? Conseguiu? Não conseguiu? Se você não conseguiu, meu irmão, minha irmã, é porque você já está sofrendo dessa eliminação cultural. Ou seja, estão cultuando Ogum Choroquê, que deve ser cultuado, não estou dizendo que não deve ser cultuado, né? O nome Ogum Choroquê, o falangeiro de Ogum nomeado de Ogum Choroquê dentro da Umbanda, deve ser cultuado, só que não deve ser esquecido o Ogum de Ronda. E aí as casas devem ter um equilíbrio, um bom senso. Vamos cultuar Ogum Choroquê, vamos cultuar Ogum de Ronda, ou devemos ter o entendimento que quando estamos falando de Ogum de Ronda e Ogum Choroquê, estamos falando do mesmo Ogum. É isso. Por quê? Daqui a pouco se acaba os pontos de Ogum de Ronda e aí
e é uma cultura que se elimina. Entende, gente? E conforme esse exemplo do Ogum, Xoroquê, que eu dei, tem muitos outros assuntos que podem ser abordados quanto à questão de sincretismo mal sincretizado, vamos dizer assim, né? Querem um exemplo? A Oxum de Candomblé, ela é amarela, né? Com exceção da Oxum Apará, que é rosa, e algumas outras Oxuns que também trocam de cor, mas no padrão ela é um amarelo dourado, né? E eu tenho visto muitas postagens, eu falei isso lá no podcast também, minha mãe Oxum é isso, minha mãe Oxum aquilo, salve minha mãe Oxum, salve Oxum da Umbanda, sempre de amarelo dourado. Mas, gente, Oxum de Umbanda é de cor azul. É uma questão cultural. Por que eu estou falando que é só uma questão cultural? Porque a cor, na verdade, não interessa. Se eu acender uma vela azul para Oxum, se eu acender uma vela amarela para Oxum, se eu for merecedor, eu serei atendido. Não interessa a cor da vela. Oxum não vai me atender só se eu acender uma vela assim, uma vela assada. A cor é simbólica. A cor é cultura. Né? Eu não quero entrar aqui no assunto de cromoterapia. Né? Não é isso que eu vim fazer aqui. Eu estou falando de cultura. Daqui a pouco, sabe o que vai acontecer? O que você vai fazer com a sua guia azul clara de Oxum? Nada, porque essa cultura vai morrer. E aí as pessoas que estão entrando na Umbanda ficam perdidas, porque, mas o Oxum que eu estou vendo lá publicado na internet é amarela, mas aquela menina ali é filha de Oxum que está com uma guia azul, e me deram uma guia azul também, porque eu sou filha de Oxum, mas a Oxum não é amarela. Isso cria uma confusão muito grande na cabeça de quem está entrando na Umbanda, ou ao menos de quem está querendo entender a Umbanda, não é isso? Hoje tem muitos filhos de Ogum utilizando-se de conta e fio de conta azul marinho, né? O azul escuro, que é a cor do Ogum de nação, do candomblé de Queto. Mas a cor do Ogum de Umbanda não é vermelho? Vai acontecer a mesma coisa. Quem está entrando na Umbanda não entende nada. Você, mas como é que aquele rapaz ele é filho de Ogum? Se ele tá entendendo, gente? Isso é só uma questão cultural. E a questão cultural, a morte de uma coisa simples, culturalmente falando, pode levar à eliminação ou à confusão de uma coisa muito mais séria na frente. Tá bom, gente? Então é isso que o Marlon veio falar aqui hoje. Tenhamos cuidado com o sincretismo, tenhamos cuidado com o que estamos trazendo para dentro da Umbanda e tomar cuidado para não se matar, não se eliminar o que temos hoje já de cultura dentro da Umbanda. Né? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Oxóssi é caboclo e caboclo é Oxóssi? E aí, o que você me diz? Não. Caboclo é uma coisa, Oxóssi é um orixá. É isso? Se você me responder que um caboclo vem representando o Oxóssi, ok, está certíssimo, mas é um caboclo de uma hierarquia muito mais alta e muito mais elevada do que um caboclo da linha de trabalho. Ou seja, se um caboclo vem respondendo por Oxóssi, ele é Oxóssi. Tem filho de santo hoje que está entrando na Umbanda que não sabe que Oxóssi é Oxóssi, caboclo é caboclo. Entende, gente? Eu tenho um Oxóssi 7 flechas, tudo bem. É um nome de caboclo, né? 7 flechas, por isso que gera essa confusão. Eu tenho um Oxóssi 7 luas, também é um nome de caboclo, 7 luas, por isso gera essa confusão. Mas Oxóssi é um caboclo? Mas em nível hierárquico muito mais alto do que o caboclo da linha de trabalho. Entendeu, gente? Isso está levando alguns terreiros a deixar de cultuar Oxóssi e cultuar só os caboclos. Cultuar caboclo como Oxóssi, Oxóssi como caboclo. Vocês me entenderam, né? Espero. Oxóssi é um nível hierárquico de caboclo muito mais alto, que é o orixá falangeiro. E o caboclo é uma entidade em nível hierárquico menor, que é ele da linha de trabalho. Eu, Marlon, trabalho com caboclo Tupinambá e sou filho de Oxóssi, um falangeiro de Oxóssi, que não tem a ver com caboclo Tupinambá. Pronto, acho que agora eu fui um pouco mais claro. Entenderam, gente? Então, assim, isso faz com que crie-se confusão na cabeça dos que estão iniciando. A propósito, gente,
todos os orixás possuem falangeiros, tá? Todos os falangeiros possuem nome. Se você quer saber um pouco mais sobre o nome dos falangeiros dos orixás, aí você tem que conversar um pouco com seu dirigente ou com sua dirigente, seu pai de santo, sua mãe de santo, seja lá como for, você chama aí no seu terreiro, e perguntar quanto ao nome das entidades, dos orixás, dos falangeiros, né? Eu estou falando dos falangeiros porque os orixás na Umbanda se dividem em duas categorias, digamos assim, não categoria, né? Mas em dois caminhos. O orixá maior, que é a faixa vibracional, a energia de Deus, a força de Deus, o sentimento de Deus, vamos dizer assim, né? E o orixá falangeiro, que é aquele que vem representando essa faixa vibratória. Como eu falei ainda agora, Oxóssi Folha Seca, Oxóssi Folha Verde, Oxóssi Lua Branca, que é o meu falangeiro, meu pai Oxóssi Lua Branca, ele é o falangeiro da faixa vibracional Oxóssi, que é a faixa da lógica, do raciocínio, da estratégia, do pensamento rápido, é isso, da busca, da pesquisa, é isso, né? Quando a gente fala de Xangô Sete Montanhas, a gente está falando do falangeiro da faixa vibratória Xangô, da faixa vibratória de justiça, de equilíbrio, né? Justiça kármica, justiça da lei divina, né? Quando a gente fala de algum Beira-Mar, algum Sete Ondas, algum Iara, a gente está falando de falangeiros de Ogum, que vem representando a faixa vibratória de Ogum. Não é isso? E por que eles recebem esse nome? Através do sincretismo, como eu falei lá atrás, né? Ou seja, foi tudo muito bem sintetizado pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas lá atrás, né? Utilizando-se aí das faculdades mediúnicas do Zélio, tudo muito bem feito, de uma forma muito perfeita. Eu costumo dizer que a Umbanda é linda e perfeita, porém muito complexa. Então tem que se ter muito cuidado, muito bom senso, muito equilíbrio para manusear, para manipular as culturas dentro da Umbanda. A cada vez que eliminamos uma cultura, a gente deprecia a nossa liturgia, né? E nos tornamos alvos de muitos questionamentos. Então, gente, cuidado com o que se traz para dentro da Umbanda. Pode trazer, não vejo problema, desde que se tenha fundamento, desde que se esteja dentro dos fundamentos da Umbanda, não vejo problema. Mas o principal, não elimine culturas. Tá bom, gente? Espero que esse assunto sobre sincretismo possa agregar um pouco mais aos que estão chegando na Umbanda, aos que querem entender um pouco mais sobre a Umbanda. Tá bom, gente? Bom, ainda não consegui marcar a nossa live, espero ainda nesse mês de julho, tá bom? E eu deixo vocês informados aqui. Uma outra informação todos os capítulos do podcast Papo de Umbanda Mergulho no Sagrado, que estão disponíveis no Spotify, no Deezer, Google Podcast e, enfim, outras plataformas, estão disponíveis em uma playlist criada aqui no canal Marlon Martins. Se você vier aqui no canal Marlon Martins procurar uma playlist, tem lá uma chamada Papo de Umbanda, um Mergulho no Sagrado. Os 25 capítulos, todos os capítulos estão disponíveis agora aqui no YouTube para você escutar. Tá bom, gente? Então compartilha aí e, por favor, vamos tomar cuidado com o nosso sincretismo, com a nossa cultura. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Estou aqui aberto a críticas, sugestões e perguntas. Tá bom, gente? Vamos estudar, vamos debater, contribuir para a nossa religião. Tá ok? Oxalá nos abençoe. Salve, salve. Axé.